Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre normas para instalações elétricas. Os objetivos dessa aula são os seguintes: recomendações e normas técnicas para instalações elétricas de baixa tensão, simbologia aplicada a instalações elétricas, caminho da eletricidade nas instalações elétricas, condutores, cores e padrões, principais tipos de diagramas, e partimos então para o primeiro item aí de estudo seriam as recomendações e normas técnicas, né? Então, no projeto de instalação elétrica, nós trabalhamos com símbolos gráficos, certo? Então, esses símbolos gráficos, eles são estabelecidos por diversas normas, né? Onde cada norma tem sua numeração específica, né? E na frente das normas, nós temos ali dois pontinhos que são 4x, né? Então, esse x aqui que nós temos na frente da norma representaria o ano, tá, de revisão dessa norma. Essas normas elas são estabelecidas pela ABNT, né? Então, a ABNT ela estabelece normas de caráter voluntário, a princípio, e elas se tornam obrigatórias quando se vai exercer algum tipo de serviço para o setor público, tá? Além da ABNT, nós temos a ANR, que é uma norma regulamentadora estabelecida pelo Ministério do Trabalho e já com caráter obrigatório. Então, o cara que vai trabalhar com eletricidade, o eletricista, ele tem que ter, por exemplo, uma ANR, que é muito conhecida, que é a NR10, de segurança em instalações elétricas, certo? Então, a ANR ela é obrigatória pelo Ministério do Trabalho e a NBR ela é de caráter voluntário. Ela se torna, mais uma vez, obrigatória quando se vai trabalhar aí no setor público, né? Uma licitação, alguma coisa nesse sentido. Muito bem, aqui nós temos diversas normativas relacionadas à área elétrica. A principal para nós, que vai ser foco do estudo, é a NBR 5410, tá? Então, instalações elétricas para baixa tensão. Muito bem. Partindo aí para a sequência, o próximo item seriam os símbolos. Na apostila que eu encaminhei aí no Teams, existem muito mais símbolos, né, com relação a esse slide que nós estaremos analisando, né? Mas o seguinte, quais são os principais? Aqui eu coloquei 3 colunas, né, para definir os principais. Aqui nós temos esses 4 últimos itens da primeira coluna, sendo os elementos que representam fase, ou seja, por onde chega a energia elétrica, condutor neutro, que vai ser por onde a corrente elétrica retorna para a fonte, condutor de retorno, né, que ele vai ser conectado a uma carga, por exemplo, a lâmpada, certo? Isso é a fonte terminal. E teremos o condutor terra, né? O terra que é o sistema de proteção. Muito bem. Nessa segunda grande coluna aqui, né, dos símbolos, nós temos os pontos de luz. Então perceba, nós temos ponto de luz incandescente no teto, onde tem um determinado símbolo. Ponto de luz incandescente embutido, outro símbolo. Ponto de luz incandescente na parede, outra simbologia. Temos aqui luz a vapor de mercúrio no teto, mais uma outra simbologia aqui, ó, certo? Ponto de luz fluorescente, outro símbolo. Então perceba, sobre a iluminação nós temos aqui, ó, 5 símbolos distintos. Por quê? Porque nós vamos utilizar cada um deles para um determinado tipo de instalação. Se é no teto, né? Se é na parede, tá ok? Se é incandescente, se é vapor de mercúrio, se é fluorescente, o tipo de iluminação. Então, tudo isso aí está relacionado a uma simbologia da norma. E essa terceira grande coluna seriam as tomadas, né?
Então nós podemos ter tomadas a 30 centímetros, né, de altura com relação ao piso. Nós podemos ter a 1,30 m, seria meia altura, e pontos de tomada a 2 metros de altura. Por exemplo, o nosso chuveiro ele vai ser uma tomada com 2 metros. Por quê? O chuveiro fica bem acima, né? A instalação de chuveiro é num ponto alto com relação ao piso, tá? Então, ele seria um exemplo de aplicação de uma tomada aí para 2 metros de altura. Muito bem. Dando prosseguimento, vamos falar agora sobre as cores padronizadas para os condutores. É interessante aqui notar que a NBR 5410 ela estabelece cores apenas para 2 condutores, certo? Sendo condutor neutro azul e o condutor de proteção terra verde ou verde amarela, tá? Estabelecido pela norma. Professor, mas e o condutor fase e o retorno? Fase e o retorno eles não têm uma cor pré-definida, tá? Mas em geral utiliza-se a cor vermelha para fase e amarelo para retorno, mas não é obrigatório. Em alguns casos existe cor branca, por exemplo, para fase e a mesma cor amarela para o retorno, por exemplo, pode ser de outras cores. Os 2 únicos elementos, os 2 únicos condutores que de fato devem ter suas cores respeitadas, né, cores fixas, é o neutro, sendo cor azul, e o terra sendo verde ou verde e amarelo, tá? Esses 2 condutores a gente não pode fugir muito dessas cores pré-definidas. Muito bem. Dando prosseguimento, temos aqui agora um diagrama que demonstra a circulação de energia, né? Então, aqui nós temos um exemplo de geração hidroelétrica, né? Temos aqui a queda d'água, a água está num ponto mais alto, há uma queda, né? Essa queda faz girar uma turbina, essa turbina produz eletricidade, tá? Essa eletricidade passa por um transformador, o transformador encaminha para o sistema de transmissão, né? Onde eu acabo transmitindo essa energia, né? Por LTs, linhas de transmissão. Tem uma subestação transmissora, né? Para o tratamento dessa energia. Transmite aqui por postes. Nesse poste aqui específico, existe algum dispositivo de automação na distribuição que pode ser, por exemplo, religadores, né? Então, os religadores, o que acontece? Surgiu um curto-circuito rápido, né? Então, esse religador, o sistema de proteção, né, a automatização do sistema elétrico, vai fazer com que a rede desarme, né? Surgiu um curto, desarmou. Daí, esse religador, nesse ponto de sistema, por exemplo, ele tenta conectar a rede de novo. Se esse curto for um curto instantâneo, por exemplo, bateu um vento, fechou um curto, mas já voltou, né, os condutores para os pontos que eles devem estar. Então, esse religador atua uma vez e volta a conectar energia lá do nosso sistema de geração com as nossas cargas, que seriam as residências, prédios comerciais, shoppings, indústrias, né? Então, esse daí seria um dos possíveis exemplos aí para sistema de automação na distribuição de energia. Aqui nós temos uma análise técnica do que seria o sistema elétrico de potência, ou CEP, né? Então, na análise técnica, nós já temos aí alguns símbolos, né, dado também por norma, no qual nós fazemos a integração de todos esses símbolos e conectamos aqui, né, no diagrama, por exemplo, o símbolo do gerador e o símbolo do transformador. Tem uma linha que está conectando esse gerador com esse transformador. Então, na geração, por exemplo, tem o 6,9 kV, que equivale a 6.900 volts. Tem um transformador que vai converter essa tensão numa tensão maior, certo? Em geral, 230 ou 345, por exemplo. Em alguns casos, pode chegar a 500 kV. Transmite pela LT, que seria a linha de transmissão. Chega numa subestação abaixadora, onde existem transformadores que vão rebaixar agora esses 345 ou 500 kV para um potencial um pouco mais baixo, né?
de 6,9 até 69 kg, né, na distribuição primária. E depois nós temos transformadores que farão o rebaixamento desses níveis de tensão para níveis de consumo, né, na distribuição secundária. Então, esses transformadores são aqueles transformadores que nós observamos nos postes, né? Então, a gente sai na rua, olha para cima, tem uma caixona, né, que são basicamente os transformadores que fazem esse papel. Ó. Pega a distribuição primária, que é na casa aí de milhares de volts, e rebaixa para o nosso conhecido 127, 220, né, dependendo da região, ou 115, 230, 220, 380, tá? Esses padrões aqui dependem muito da região, né, do país. E no nosso caso aqui em Sorocaba, nós temos disponível na tomada, na nossa rede, né, na distribuição secundária, 127 e 220 volts. Muito bem. Para fechar aqui, nós vamos falar a parte de diagramas, né? Então, os diagramas de instalação elétrica, eles podem ser de 3 formas. Pode ser feito da forma unifilar, onde nós temos aí uma linha, e dentro dessa linha são colocados todos os elementos, então fase, neutro, retorno, terra, todos os elementos são conectados em apenas uma linha, tá? Para demonstrar como é feita aquela instalação, bem como os seus respectivos itens, né, para determinar a qual ponto a fase é equivalente naquele circuito de instalação elétrica, porque a instalação elétrica nós vamos ver mais adiante, que é subdividido em diversos circuitos. Não é apenas um circuito para instalação como um todo, né? Nós temos um circuito de iluminação, um circuito de tomada, um circuito de tomadas de uso específico, assim por diante. É o mais utilizado, tá? O esquema unifilar ele é um pouquinho mais complexo, tá? De se entender inicialmente, mas é o que mais se utiliza por uma questão até de ser um sistema bem versátil, né? Nós já conseguimos representar fase, neutro, terra com apenas uma única linha, diferente, por exemplo, do esquema multifilar, no qual cada linha representa um cabo da instalação. Então, no meu circuito elétrico, né, nós temos lá fase, terra, neutro e o retorno. Então, nós teríamos 4 linhas, 4 traços no diagrama para representar esse tipo de instalação. Já no unifilar seria basicamente um único traço com símbolo do que a fase, o símbolo do que é neutro, retorno e terra, né? Então, o diagrama um pouco mais fácil de entender, né, para um cara que já é técnico do que esse unifilar. O cara que já tem formação técnica, né, ele vai conseguir compreender os dois, mas o multifilar ele é muito mais fácil. Você olha o projeto e já entende. Isso daqui é fase, neutro, então a energia está vindo por aqui, chegou na carga tal, retornando pelo neutro, passando por outra fase tal. Enfim, fica muito mais simples de se observar. E o esquema funcional ele representa de forma gráfica todos os detalhes do sistema elétrico. Então, puxa, eu tenho ali uma tomada, tá? Qual que é o símbolo, qual que é o desenho de uma tomada? Se eu pegar uma tomada na mão, como que ela é fisicamente? O diagrama funcional, ele desenha exatamente a tomada, desenha exatamente o formato da lâmpada. Então, se olha o desenho, você pensa, isso daqui é uma lâmpada que eu tenho lá em casa. Puxa, essa tomada eu tenho instalada, sei lá, na cozinha, por exemplo. Então, é um diagrama muito mais simples de você observar e compreender. Então o fio azul, o azul aqui, puxa, o azul neutro, né? Tá chegando ali na tomada, beleza. O outro ponto tá vindo qual fio? Tá vindo o fio vermelho. Puxa, o vermelho em geral é usado para fase, né? Embora não tenha na norma a especificação de cores, mas em geral o professor falou que é usado para fase, a cor vermelha. Muito bem. E daí nós temos, então, interruptor e um amarelo para a lâmpada. Retorno, né? Puxa, acho que entendi e tal, né? Então, significa que a energia passa da fase pelo interruptor, se estiver fechado, vai para a lâmpada e retorna para a rede via Newton. Compreendi agora, professor.
É basicamente isso, é bem simples. Nós vamos ver cada um dos diagramas, né? Estudar mais a fundo. E, obviamente, para conseguir compreender o funcionamento de cada um desses diagramas, é necessário, necessário a compreensão da norma, né? Da simbologia, ter já aquele conhecimento prévio de lei de Ohm, que a gente vai estar trabalhando direto, né, nos nossos projetos de instalação elétrica. Então, com relação aos diagramas, nós temos esses 3 tipos aí, sendo o mais utilizado, né, em termos práticos, o diagrama unifilar. Bem, por hoje é isso, né? Eu estarei aberto a perguntas a partir de agora. Qualquer tipo de questionamento eu estarei disponível no chat da turma. E se for necessário, podemos fazer até alguma videochamada, né, para sanar as dúvidas de hoje. Agradeço a atenção de todos. Até!